Pessoal, vocês têm a marca da ABCG no braço? Daquela vacina que a gente ganha quando a gente é bebê? Enfim, a BCG, né? Esse é o nome. No final do século 19, não, 18 e no início do século 19, 18, 19, a tuberculose, TB, era uma das doenças mais mortais do planeta. Bilhões morriam por ano, tá? Crianças e pessoas pobres nas grandes cidades da Europa iam de ralo. Enfim, era uma bactéria, Mycobacterium tuberculosis, havia sido descoberta em 82 por Robert Koch, mas ainda não havia uma cura ou prevenção contra ela, tá? Era uma época de superlotação urbana, mais condições sanitárias, desnutrição, praticamente nenhum antibiótico, que só surgiram décadas depois, né? Enfim, em 1908, os dois cientistas franceses começaram uma longa pesquisa. Albert Calmette, médico bacteriologista, e Camille Guerin, veterinário e imunologista. Eles trabalharam no Instituto Pasteur de Lille, na França, um centro pioneiro em microbiologia. Foram 13 anos que fizeram dos poderes da bactéria para que ela ficasse fraca. Eles usaram, né, esses cientistas, uma variante da bactéria da tuberculose, que também podia causar infecções humanas, né, uma variante bovina. A meta era enfraquecer a bactéria até o ponto de não causasse mais doença, mas ainda estimulasse o sistema imunológico. Foi o principal das vacinas de micro-organismos atenuados. Cultivar a bactéria em meio de bilha e batata, um ambiente hostil, entendeu? Bile, eu falei bile, é complicado explicar. Cultivar uma bactéria no meio de bile, batata, um bem meu estilo. 3 semanas depois transferiram as colônias para um novo meio. Esse processo foi repetido 230 vezes ao longo de 13 anos. Com o tempo, a bactéria perdeu a capacidade de provocar doenças, mas manteve a estrutura necessária para ensinar o corpo a se defender. O resultado foi uma cepa atenuada batizada de ABCG. É basicamente isso. O primeiro teste humano começou em 1921 em Paris, cuja mamãe com um bebê recém-nascido, tá? Mas a mãe havia morrido, tá? Tinha uma mãe com um bebê recém-nascido, que ela tinha morrido, né? E o bebê foi vacinado com a nova cepa e sobreviveu sem desenvolver a doença. Isso foi um marco na medicina, uma das principais vacinas bacterianas é, vivas, né? Bem-sucedidas. Enfim, Calmette e Guerra viveram em uma época de grande desigualdade e crise sanitária. A tuberculose era uma peste negra, né? Era uma peste negra da época, uma peste branca, porque matava lentamente e atingia principalmente os pobres. Ele sabia que a vacina precisava ser barata, sempre duradoura, algo que pudesse ser aplicado em recém-nascidos para evitar que as famílias sofressem no futuro, tá? A BCG, portanto, nunca, não nasceu só da ciência, mas também de uma missão social e humanitária. A cicatriz deixada pela ABCG é resultado da reação local do corpo, bactéria viva atenuada, o organismo forma uma pequena inflamação controlada, que evolui para uma crosta, depois uma cicatriz. Essa marca é normal, indica que a vacina funcionou, tá? A ABCG é uma das vacinas mais aplicadas do mundo, o Brasil ainda é usada na mortandade. Ela não impede totalmente a infecção pela tuberculose, mas protege contra as formas mais graves, como tuberculose miliar e a meningite tuberculose, né, no cérebro. É basicamente isso, pessoal. E foi um médico veterinário que fez isso. É impressionante. Nós carregamos no braço, né? Peraí, eu sou horrível com ângulo. Eu tenho aqui no meu braço a marca. Eu tenho a marca, tá? A marca da BCG no meu braço. Enfim, me protegeu contra a tuberculose, né? É basicamente isso, pessoal. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Depois da Guerra dos Canudos, o Brasil viveu um período de miséria, epidemia e exclusão social muito intensos. E a tuberculose era uma das doenças mais visíveis entre os pobres. É, Depois da destruição de Canudos, o sertão e a cidade brasileira começaram a receber imigrantes famintos e doentes. No século XX, o governo começou a isolar. Não, dizendo. Peraí. No século XX, isso daí mesmo. Eu me enrolei aqui com a data aqui. O governo começou a isolar pessoas com doenças contagiosas, tuberculose, lepra, hanseníase, doenças mentais, né? Esses locais eram chamados de hospitais, colônias, sanatários ou asilo de isolamento.
O mais famoso foi o Hospício Nacional dos Alienados, né, no Rio de Janeiro, e também o Sanatório de Curacica, né, criado para tratar tuberculose e pobres urbanos. A ideia era proteger a sociedade, mas na prática era uma forma de segregar os pobres e os doentes. Muitos deles sobreviveram de guerra, né? Enfim, ou escravizados. No Rio de Janeiro, o começo do século XX, governado por Rodrigues Alves, né? Então, Valdo Cruz liderou campanhas contra a febre amarela, varíola e tuberculose. Ele via que a doença se espalhava em cortiço superlotado, muitos deles ocupados por pessoas que fugiam da miséria do Nordeste, né? Inclusive sobreviventes ou descendentes de regiões de Canudos. Esses cortiços eram descritos como foco de tuberculose e desespero, e o governo chegou a derrubar bairros inteiros, o que aumentava a pobreza. A Folha da Providência, no Rio de Janeiro, nasceu exatamente nesse contexto. Moradores alojados, soldados, canudos e sertanejos pobres. Esse lugar, o Morro da Previdência, é o que muitos historiadores consideram a primeira favela do Brasil, do pós-guerra de Canudos, onde realmente havia muito caso de tuberculose e outras doenças. É basicamente isso, tá? Enfim, é basicamente isso, pessoal, que eu queria falar aqui. Que Deus abençoe vocês. Esse vídeo aqui foi bem rápido. Ai, cara, nossa, preciso me espreguiçar. É isso, fica com Jesus Cristo.